Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma aula. Geralmente, ó, vocês que estão participando pela primeira vez da aula, eu vou falar um pouco, não sei se você me conhece, vou falar um pouquinho sobre mim, mas fazem praticamente quase 3 anos que eu não faço aulas assim, somente para os nossos alunos do Instituto, tá? Eu vou deixar o microfone de vocês desativados e conforme vocês forem fazendo, quando eu abrir para perguntas, se você tiver uma pergunta para fazer, não tenha vergonha, liga seu microfone e fala comigo, tá bom? Então, é o segundo curso que eu dou em 3 anos, curso aberto. Normalmente os cursos são exclusivos para os nossos alunos, né, aqui no Brasil e em mais 8 países. Então, sejam muito bem-vindos a esse curso. Nesse curso a gente vai falar sobre produtos, né? Produtos para... Deixa eu ativar o microfone. Produtos para o mercado erótico tradicional, certo? São produtos... A gente vai falar sobre cosméticos sensuais, cosméticos funcionais, vou tirar as dúvidas que vocês tenham de utilização de produtos. E eu vou começar, na realidade, todo o conteúdo que eu vou passar agora para vocês, é muito importante você saber isso, ela é voluntário, vocês vão poder ver que eu peguei o mesmo material, que não todo o material, porque é muita coisa, mas eu fiz realmente uma concentração de informação que vai ajudar você, de alguma maneira, a utilizar produtos. É o mesmo conteúdo, parte do conteúdo que os meus alunos têm acesso, tanto no curso de especialista da saúde e bem-estar do casal, quanto o curso de sex coach / especialista de sexualidade e saúde íntima, tá? Então, para você que não me conhece, eu sou o Everton, eu sou especialista da saúde e bem-estar do casal, já fui sex coach. Por que eu digo que já fui sex coach? Né? Porque hoje eu não atuo mais como sex coach, não atuo mais no mercado erótico tradicional, e o meu foco agora ficou para o mercado da saúde e bem-estar do casal. Mas o Instituto, ele atende os dois mercados, né? Tanto o mercado erótico tradicional, qualificando as pessoas, quanto o mercado da saúde e bem-estar do casal. Então, quem sou eu, se você nunca ouviu falar de mim, se você não me conhece, né? Eu já atuo no mercado desde 2000, né, com relacionamento e sexualidade, desde 2010, basicamente, então são praticamente uma década, né, trabalhando com relacionamento e sexualidade, e durante esses 10 anos, certo, eu criei muita coisa, né, talvez até produtos que vocês utilizem, né, criei o curso de sex coach, a profissão de sex coach aqui no Brasil em 2016, criei o primeiro instituto de formação para profissionais da saúde e bem-estar do casal, né? E antes antecedeu do mercado erótico tradicional. Enfim, tem muita coisa legal, né? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês para mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês vão ter. São ferramentas que eu criei ao longo desses 10 anos, né? Algumas funcionam, estão ativas, a grande maioria, algumas já não funcionam mais, né? Mas eu vou comentar com vocês em algum momento, tá bom? Então, como que funciona? Deixa eu só desativar o microfone aqui. Deixa eu só desabilitar o microfone. Pronto. Aí ninguém mais ativa o microfone. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, certo? Então, só para vocês entenderem quais são as ferramentas que vocês vão ter dentro do mercado da saúde e bem-estar do casal e o mercado erótico tradicional. Esse é um instituto, né, no qual nós formamos especialistas da saúde e bem-estar do casal e sex coach / especialista em sexualidade e saúde íntima, né, porque é uma especialização que o sex coach tem, principalmente para quem vende, que atua no mercado erótico tradicional, tá bom? Hoje a gente está em hoje o site está 1.500, mas a gente está beirando quase 2.000 alunos em todo o mundo. A gente está em 19 estados brasileiros, mais 8 países. A gente tem um índice de satisfação dos nossos alunos de 95%, e aqui nesse grupo nós temos vários alunos, então é muito interessante até para eles comentarem nosso índice de satisfação, se realmente é isso ou não, mas a gente tem bastante, né? Vou pular tudo isso aqui, que são os programas nossos e tal. Mas aqui que é o interessante. Então, o que acontece? Tem muita coisa que foi criada durante esses 10 anos. Então, eu criei a profissão de sex coach aqui no Brasil, né? Criei
cursos para consultoras, cursos para promotoras de vendas, enfim, um monte de coisa legal. Uma das coisas que estão funcionando, que você pode utilizar para a sua audiência, por que é interessante? Porque faz com que as pessoas, né, pensem em relacionamento e sexualidade. Fica mais fácil de você vender produto do que você simplesmente chegar, eu tenho um produto que vai resolver o problema. Mas se você fazer com que a pessoa pense em relacionamento e sexualidade, ajuda. Nós temos o podcast Relacionamento Fora da Caixa, que está em mais de 30 países, está entre os 200 mais ouvidos aqui no Brasil, pela Apple Podcasts, e em alguns países está entre os 10 mais ouvidos, então é um podcast muito legal, é totalmente gratuito, então eu vou passar depois o link para vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo e transmitir isso para a sua audiência. A Rádio Desejo Secreto, a primeira rádio, web rádio que eu criei, né, que ela é 24 horas, que dá dicas sobre relacionamento, dá dicas sobre sexualidade, tá? E, além de tudo, deixa eu até fechar aqui, além de tudo, nós tem música boa, horóscopo, tudo relacionado à sexualidade e relacionamento. 24 horas, é muito legal para vocês colocarem na loja, indicar para os seus clientes, funciona muito bem, né? Nós temos a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, que é uma revista focada em relacionamento e sexualidade, a primeira revista exclusiva disso no Brasil, digital. A próxima edição dela vai sair agora no mês de novembro, é muito legal, porque as pessoas podem ler exclusivamente sobre relacionamento e sexualidade. Nós temos um blog que é muito legal, nós concentramos as notícias mais importantes no Brasil relacionadas a relacionamento e sexualidade, vocês vão poder ter acesso. Nós criamos também e-books, criamos testes, por exemplo, esse teste que está disponível é um teste para descobrir qual é a linguagem do amor. Quem lê o livro Linguagens do Amor sabe o que eu estou falando, é fantástico e ajuda muito, tá? Então você pode passar para a sua audiência para que ela possa fazer tudo isso que eu estou falando, é gratuito, tá bom? O e-book Clímax Feminino, que fala sobre prazer feminino, orgasmo feminino, tira as dúvidas, é muito legal para as mulheres, né? Então também é gratuito, é só vocês baixarem. Eu criei também um instituto de pesquisa, que é o IPESC, Instituto de Pesquisa da Saúde e Bem-Estar do Casal, que é um instituto voltado para pesquisas sobre relacionamento e sexualidade, tá? Então, através desse instituto, a gente consegue saber. Por exemplo, tem pesquisas muito interessantes para vocês. Porque se a mulher compra mais produto que o homem, né, que tipo de produto elas costumam comprar, né, enfim, se a pandemia afetou o consumo desses produtos, tem muita pesquisa legal ali. Nós temos também outro podcast, que é o Dica do Especialista, isso é excelente. Por quê? Porque os nossos alunos, né, a gente tem um setor dentro do Instituto onde os nossos alunos colocam a mão na massa, como se fosse uma oficina escola, no qual eles podem ter o programa na rádio, o seu podcast, gravar dicas. Então, tem muita coisa legal que os alunos podem fazer também. E o nosso Instagram, né? Então, quanta coisa, né, foi criado durante esses 10 anos, algumas outras coisas também. Tem a Abramese, que é a Associação Brasileira dos Profissionais da Saúde e Bem-Estar do Casal e do Mercado Erótico Tradicional, o qual eu sou presidente também. Tem um instituto, que é a página que eu estou mostrando para vocês, né? Enfim, então todo esse conteúdo que vocês têm acesso são conteúdos gratuitos, são conteúdos que você pode transmitir para a sua audiência. Então, vamos dizer que, né, para quem não me conhece, eu não sou uma pessoa vamos dizer assim, de primeira viagem, né? Aquela pessoa que está entrando agora ou que fez um curso, muito pelo contrário. Praticamente tudo que foi relacionado a isso foi criado por nós, né? Foi criado por mim ao longo de 10 anos, que foram, né, distribuídos isso para outros profissionais em todo o Brasil. Então, realmente são conteúdos que eu vou transmitir para vocês agora, que nós utilizamos, que eu passo para os meus alunos. Infelizmente, durante essa aula não dá para passar muita coisa. Então, para vocês terem uma ideia, todos os nossos cursos, né, o especialista da saúde e bem-estar do casal, o sex coach / especialista da sexualidade e saúde íntima, somando tudo, tem praticamente 3.000 aulas. Exatamente, 3.000 aulas. Você aprende de tudo, desde marketing, vendas, atendimento, tudo que você imaginar, tudo que você precisar está lá, né? São mais de 3.000 aulas disponíveis e crescendo. Daí tem muita coisa legal que eu vou falar no final aqui, tá? Então, a gente não está começando, vamos dizer, né? A gente não está começando algo
em um mês, 2 meses. São 10 anos realmente trabalhando muito. E o que eu vou começar agora, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Eu vou mostrar para vocês sobre produtos, né? E hoje eu vou pegar conteúdos, né? Não muito conteúdo, que é muita coisa, mas eu vou pegar o que talvez seja mais interessante para você no momento, para falar sobre esses conteúdos, né, de produtos. Então, aqui nós vamos falar sobre que tipo de produto, vou tirar as dúvidas, isso vai ser bem interessante para vocês, tá bom? Então, vamos começar vendo os produtos. Tá, vamos começar vendo os nossos produtos aqui. A partir de agora, eu não vou deixar mais ninguém entrar na nossa sala. Então, vou ignorar todo mundo que entrar, porque já deu 10 minutos aqui, tá bom? Algumas pessoas perguntaram como o curso completo. No final, eu dou umas dicas para você e vou sortear um curso completo para um de vocês, totalmente gratuito, tá? O nosso curso hoje custa R$ 6.500 aqui no Brasil, mais R$ 750 de taxa de matrícula. Então, eu vou sortear um curso desse legal para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Vamos colocar a mão na massa e começar a nossa apresentação. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, né, uma das aulas que eu quero passar para vocês. Tudo isso e conteúdo está no nosso curso, só que eu tive que dar uma resumida, né, para que vocês pegassem realmente o que fosse mais importante nesse momento. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o tipo, né, quais são os tipos de produtos que existem. Então, quando a gente fala tipos de produtos, a gente tem cosméticos, nós temos próteses, vibradores, nós temos fantasias, a linha de fetiche, a gente tem uma gama de produtos enorme. Mas o que mais pega, né, são os cosméticos sensuais. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que é o carro-chefe. Né? E muito pelo contrário, pelo menos não é comum, eu não sei no caso de vocês, mas não é comum você vender um produto, né? Por exemplo, meu carro-chefe eu vendo muita prótese, muito vibrador, nossa, eu vendo horrores, vendo mais que cosmético. Isso geralmente não acontece. O que geralmente acontece é que você tem, o seu carro-chefe tende a ser os cosméticos, porque eles têm uma função mais rápida, ele tem um valor às vezes um pouco menor, então, do que os brinquedos. Então, normalmente, eu estou dizendo que o que é mais vendido, certo, são os cosméticos. Salvo um caso, é o que a gente chama de elefante branco, né? Que uma outra loja, uma outra consultora, enfim, acaba vendendo mais brinquedos, mas normalmente são os cosméticos, tá? E é muito importante que esse curso hoje aqui está sendo patrocinado pela distribuidora Doce Desejo, da Ivoneide, e depois a gente vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos saber os produtos aqui. Opa! Por que não está parando minha tela? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vamos lá. Vamos ver se para minha tela agora. Ixi. Não sei por que não está parando. Bom, vamos aqui, para a gente não perder tempo. Fica mais fácil. Vamos lá. A gente tem 2 tipos de cosméticos. É uma coisa que você precisa entender, que é uma regulamentação da Anvisa. Então, aí a gente eu vou começar do básico e depois eu vou dificultando as informações para que vocês tenham desde o básico ao avançado. A gente tem 2 tipos de cosméticos, certo? O cosmético grau 1, certo? E o cosmético grau 2. Qual que é a diferença entre cosméticos grau 1 e grau 2, tá? Primeiro, grau 1, você não precisa comprovar se ele funciona para aquilo que você está vendendo, né? Então, basta um químico responsável e está tudo certo, certo? Então, a Anvisa libera. Então, geralmente são cremes, hidratantes, géis, beleza. O que acontece é que os cosméticos grau 2, ele precisa ter um registro, ele precisa ter um teste de eficácia, certo? Ou seja, se realmente ele funciona daquilo que o produto está propondo. Nesse caso, quais são os tipos de produtos que a gente tem? Alisantes de cabelo, produtos de estria, celulite, produtos infantis, sabonetes íntimos. Então, aí é que começa a primeira explicação interessante. Pode ver que no produto, normalmente, quando você tem lá, o distribuidor, a fábrica vende para você o seguinte: olha, eu tenho
Eu tenho um produto, por exemplo, um excitante feminino, né, para passar no clitóris, ou para passar dentro do canal vaginal, que é um facilitador de orgasmo e tal. Só que na embalagem vem escrito uso externo. Quem já não teve problema com isso? Levanta a mão aí, né? De você falar que a pessoa tem que colocar de uso interno, certo? E na embalagem está escrito uso externo, né? E por que isso acontece? Porque os cosméticos sensuais, na sua grande maioria, ela tem, eles são produtos de grau 1, ou seja, cremes, hidratantes e géis. Então, significa que ele não pode escrever uso interno, porque se colocar uso interno, ele tem que mudar para o grau 2, ou seja, precisa fazer um teste de eficácia, precisa provar, aí pode escrever passar na vagina, passar no pênis, passar no ânus, certo? Então, tem que fazer isso. E por que isso não acontece? Porque estes testes, primeiro, que são caríssimos, então, ou seja, para você testar, para você fazer, é igual essa vacina, tá vendo a vacina do Covid aí? Tem todos os passos, tem que fazer vários testes. O investimento é muito alto. Então, você imagina só, um gel para passar no clitóris, que vibra, você só para fazer grau 2, para escrever lá, passar no clitóris, passar bonitinho, o que acontece? Você vai ter que gastar pelo menos R$ 200 mil. Então, é muito caro. Então, ó, praticamente mais de 90% dos produtos do mercado erótico tradicional, eles são produtos, os cosméticos são grau 1, porque não precisa desse teste de eficácia. Porém, o que acontece? Na embalagem não pode estar escrito passar no ânus, passar na vagina, passar no pênis. Não pode, porque é pela legislação. Então, nossa legislação não é uma legislação atualizada, não é uma legislação que, que está adaptada a esse mercado, né? Não foi feito para isso. Então, é uma adaptação. Então, quando o seu cliente ou sua cliente questionar, não, mas você falou que eu precisava, que eu podia passar em uso interno, mas aqui está escrito externo. Aí você pode explicar. É o que eu fazia. Eu falei, não, você pode utilizar de maneira interna, porém, devido à legislação no Brasil, tem essa diferença de produto grau 1, grau 2, você vai explicar. E ela vai falar, mas pode, porque os testes já são feitos que são antialérgicos, não vão prejudicar você, mas é questão de legislação, porque não tem uma legislação própria. Por exemplo, na Europa já tem uma legislação nos Estados Unidos, então é diferente, né? Os produtos conseguem se adequar a isso. E uma curiosidade, né? Para quem, como eu falei, a gente tem alunos em 8 países, né? E muita gente já fala assim, mas o produto erótico internacional, por exemplo, cosmético erótico internacional deve ser muito bom, não sei o quê. Gente, eu vou jogar real para vocês. Os produtos brasileiros, na minha opinião, né, são melhores do que qualquer outro fora do país. Os produtos nossos são muito bons. São muito bons mesmo. Né? Não deixa a desejar, muito pelo contrário. Eu acredito que seja até melhor que a grande maioria dos outros produtos que são vendidos lá fora. Né? Então, dentro dessa questão, você precisa entender que os cosméticos sensuais são divididos em 2 categorias, grau 1 e grau 2. Grau 1, géis, hidratantes, cremes, por isso que geralmente vai lá escrito para você, gel. Lembra? Gel sempre é assim, sempre fala sobre gel, tá? E o grau 2, aí sabonete íntimo é grau 2, produtos para criança, alisador de cabelo, aí são realmente produtos de grau 2, né? Então, se alguma cliente ou um cliente questionar o porquê que está escrito uso externo e você está indicando para uso interno, explica que é por conta da legislação atual que a gente não tem uma legislação atualizada a ponto de nos adaptarmos, tá? E por isso que geralmente, como a Fernanda disse aqui, né, que o gel para massagem corporal, você pode reparar, é um gel, por exemplo, para uso interno no canal vaginal, por exemplo, ou para passar no pênis. O gel para massagem corporal. Por quê? Por conta disso. Por conta da legislação. Mas não significa que o produto vai fazer mal, porque o produto é testado dermatologicamente, né? O produto não vai fazer mal para a saúde, mas por conta da legislação não pode. Então, Fernanda, uma dica que eu dou para você, né? Qual a explicação
que a gente dá para os clientes? É bem simples, é jogar real. Simples assim, falar, olha, por que está escrito? Porque no Brasil não tem uma legislação para o produto erótico. Ou seja, então a gente entra na legislação da Anvisa tradicional. Então, existe o grau 1, grau 2, então tem essa diferença. Mas é por conta só da legislação. Aí você explica e está tudo certo. As pessoas não criam problema. Sempre quando eu falei sobre isso, sempre foi de boa, tá? Isso é muito importante, porque é através dessa questão, né, do produto, se você jogar abertamente, não vai ter problema, né? Lembrando-se que a quantidade, a gente vai falar sobre quantidade, né? Uso interno ou uso externo, a quantidade influencia muito se vai dar uma reação, né? E eu já tive clientes, por exemplo, que ela pegou um vibrador líquido, por exemplo, colocou dentro da vagina e apertou a bisnaga. Surreal. Meu Deus do céu, queimou, inchou, foi parar no ginecologista e diabo 4. É culpa do produto? Não, a pessoa usou errado, vou fazer o quê? Né? Sinto muito, certo? Então, isso que a gente chama de grau 1 e grau 2. Aí, a gente tem agora, o que está em alta, são suplementos, né? Até eu criei um suplemento, né? Que vocês devem, de repente, comprar aí, que é um suplemento para mudar o gosto do esperma, né? É um suplemento que é o Esperma Gourmet. Eu criei esse produto em 2017, né? E é muito legal porque ele muda o gosto do esperma. Então, um suplemento. O suplemento, né? Eles não são medicamentos, então eles não entram na categoria de medicamento, né? Então, eles não servem para tratar ou prevenir uma doença, por exemplo. Então, eles servem para a pessoa que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de enfermidade, né? São vitaminas, né? Então, a finalidade é fornecer nutrientes, substâncias. Então, por isso que você tem muito suplemento lá. Um suplemento que aumenta o libido, um suplemento que nem esse que eu criei para mudar o gosto de esperma, né? Então, esse tipo de coisa não entra em medicamento. Então, por isso que o suplemento você pode tomar dentro da quantidade indicada pelo fabricante sem problema nenhum, tá? Então, o suplemento, ele não é um medicamento, ele não vai curar nada. Então, quando a gente fala de aumento de libido através do suplemento, ele não vai tomar e já vai funcionar. Não é um Viagra que você toma, porque o Viagra é um medicamento, aí é diferente, né? Ele é grau 2, né? Então é diferente. O negócio é diferente o esquema dele lá. Então, o suplemento não é um medicamento, não é nada do tipo. Então, funciona, e ele você pode vender, e normalmente não faz mal. Lógico que se a pessoa tomar o frasco inteiro, vai fazer mal. Então, o suplemento, ele não é nenhum tipo ele não vai dar nenhum tipo de problema. Então, a pessoa pode tomar todos os dias. E é interessante que todo suplemento, por exemplo, você tem um suplemento que aumenta o libido feminino ou aumenta a libido masculina. Então, além do princípio ativo principal, que geralmente são árvores, são tipo de frutas, né, que tem a propriedade de vasodilatação e tal, que ajuda no aumento do libido quando você vai tomando, né, de 10, 15, 20, 30 dias, certo? Só que dentro desse suplemento também tem vitaminas. Pode olhar o frasco, vitamina B2, B3, vitamina A, vitamina C. Por quê? Porque o suplemento é isso, ele tem vitaminas e tem o composto principal que vai ajudar, por exemplo, no aumento, né, no aumento do libido ou mudar o gosto do esperma, por exemplo. Né? Então, os suplementos, eles são bem tranquilos de trabalhar, não fazem mal também e não entram na categoria de medicamento. Tem gente que acha que é, mas não é. Tá bom? Então, dúvidas e perguntas até agora? Produtos grau 1, grau 2, alguém quer tirar alguma dúvida sobre alguma coisa? Aproveitem, deixa eu olhar o bate-papo aqui. Não sabia que era meu, é meu, foi eu que criei. Né? Legal. No caso, ele será com tratamento? Não. Então, no caso de suplemento, ele não entra como tratamento, tá, Jana? Ele entra como? Ele entra como uma vitamina. Lógico que, porque se fosse tratamento, ele teria que mudar o grau dele, aí só poderia ser vendido na farmácia. Ou seja, ele só poderia ser vendido por um farmacêutico. Então, você não poderia vender. Então, por isso que ele entra na categoria... Ele não pode ter a categoria alimento, porque só pode ser vendido em estabelecimento de alimentação, supermercado, lanchonetes, aí muda. E o suplemento, então, ele não está nenhum nem outro, ele está simplesmente vitaminas.
tá? Só que um suplemento, ele só funciona, isso é muito importante, quando você toma constantemente. Ou seja, se você tomar o suplemento durante 15 dias, durante 30 dias, então quando ele começa a funcionar, normalmente o suplemento começa a mostrar o efeito, então isso é muito importante na hora de você indicar o suplemento. Entre 7 a 15 dias. Esse é o período, certo? Vou até voltar aqui. Esse é o período que o... Deixa eu até aumentar minha tela aqui. Esse é o período que tem o suplemento. Então, por exemplo, o suplemento ele vai funcionar bem começar a funcionar entre 7 a 15 dias. Esse é o padrão, ok? De 7 a 15 dias. Então, se você indicar um suplemento para aumento de libido, a pessoa não vai tomar agora e falar, nossa, tive vontade. Ou aquele suplemento, a não ser que tenha cafeína. Né? Então, porque existe... Quais são os tipos de suplementos, né? Que a gente está falando sobre ele. Existe o suplemento que dá energia, então às vezes a pessoa está lá, eu até quero fazer sexo, mas estou cansada, não sei o que, trabalhei demais. Então, um suplemento que gera energia, né, que gera aquela disposição. Nesse caso, suplementos assim, geralmente tem guaraná, cafeína, então a gente só não recomenda se a pessoa tiver algum problema cardíaco, né, alguma coisa do tipo, que é um energético, né, para dar mais energia. Existe um suplemento, né, que é para aumento de libido. Para aumento de libido, tem muitas opções, certo? No caso do mercado erótico tradicional, geralmente vocês trabalham com 2 ou 3 maca peruana, tríbulos terrestres, né? Então, que nem o super macho, por exemplo, é bom, se eu não me engano, é maca peruana, o tríbulos terrestres. Então, geralmente é isso que trabalho. Só que existe muito mais sobre isso. No nosso curso, por exemplo, eu ensino todos os componentes, a gente estuda todas as composições, por que cada um funciona, tipos de plantas que funcionam, Nossa, tem muita coisa legal. No caso, por exemplo, quando você trabalha maca peruana num suplemento, ela funciona tanto para homem quanto para mulher. Então, o que ele faz? Né, para você entender o que a maca peruana faz. A maca peruana, se você ler o que ela faz, um dos pontos mais importantes que ela dá disposição, aquela coisa, só que ela é um vasodilatador. Quando você toma uma cápsula, um suplemento, teoricamente, ela vai dilatar as veias da região genital, tanto da vagina quanto do pênis. Então, quando você dilata, é um vasodilatador, ele vai dilatar as veias, vai irrigar mais sangue, e aí consegue ter mais excitação. Então, se você tomar todos os dias, durante 7 a 15 dias, o acúmulo dessa substância no seu corpo vai funcionar melhor. Então, vai gerar mais vontade e a pessoa vai ter mais vontade, porque é um vasodilatador, ela vai sentir na região genital, certo? Se você pegar um suplemento base de cafeína e base de guaraná, ele já funciona na hora. Então, por exemplo, você precisa saber, olha, eu quero um produto, por exemplo, que me dê energia, porque eu estou cansada, tal. Então, um suplemento que é base de cafeína ou guaraná. Então, vai funcionar na hora. Legal, show. Vai funcionar uma hora antes e tal, começa a dar mais energia. Se for para aumento de libido, você precisa explicar que a pessoa vai ter que esperar de 7 a 15 dias para o efeito começar a aparecer, porque vai acumulando, né, essa substância no organismo, é um vasodilatador. Tanto o supermacho quanto o orgástico eles trabalham a maca peruana, que é muito boa, já tem estudos comprovados, é muito legal. Só que existe, a maca peruana serve tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, a tríbulos terrestres é ideal para o homem. Por quê? Porque a maca peruana ajuda a aumentar a produção de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Por quê? Porque a testosterona que aumenta o nosso libido. Né? Então, deixa tanto o homem quanto a mulher. Só que a maca peruana, ela ajuda o corpo a produzir, né? É muito importante vocês saberem que nenhum suplemento você toma, né? A não ser que seja um hormônio, mas você não toma testosterona, né? Você é um produto que faz com que o seu corpo produza mais testosterona. Então, a maca peruana, ela faz você produzir legal. Só que em tríbulos terrestres, pode ver que toda vez que você vai vender um produto masculino,
você tem lá maca peruana e tribulus terrestre, porque a tribulus terrestre tem uma função muito legal, que é realmente aumentar a produção de testosterona para o homem. Então, tribulus terrestres não é indicado para mulher, e sim para o homem. Então, toda vez que você for indicar um suplemento para aumento de libido, maca peruana, homem ou mulher, e tribulus terrestres para o homem. Então, você pode ter um suplemento que nem o orgástico, por exemplo, né? Ele é maca peruana. Existem fabricantes que colocam maca peruana e tribulus terrestres. Então, você vê na descrição. Então, se for... Eu geralmente falo o seguinte, maca peruana eu indico para mulher, maca peruana e tribulus terrestre ou tribulus terrestre eu indico para o homem. Então, de 7 a 15 dias, a pessoa começa a fazer o efeito. Quando realmente vai estar no ápice, de 30 a 45 dias. Então, se você vender esse produto falando que vai funcionar em uma semana, não vai funcionar em uma semana. A grande probabilidade é que não funcione, né? E outra, a alimentação dessa pessoa pode influenciar. Por exemplo, se ela fuma, se ela bebe, se ela tem uma má alimentação. Então, quanto mais tempo ela utilizar o produto, melhor é. Por exemplo, o Spermie Gourmet, que é um produto que eu criei, que muda o gosto do esperma. O que acontece com ele? Nós fazemos o seguinte, ele é um produto que ele funciona depois de 15 dias, certo? Porém, qual é a recomendação desse produto? A pessoa não pode ter uma má alimentação, assim, o extremo. Então, tipo, ela não pode só comer fritura, ela não pode tomar só cerveja. Então, o ideal é que ela diminua um pouco para que o efeito comece a ser mais expressivo. Então, não é que ela vai mudar o gosto do esperma. Não sei se vocês sabem, mas a alimentação influencia muito a nossa vida, né? Então, se você comer muita fruta, se você tiver uma alimentação, a tendência, o gosto de esperma mudar, ela ficar mais ameno e um pouco mais adocicado. O que esse suplemento faz? Imagina só, em vez de você comer 5 abacaxis, você toma uma cápsula, que equivale a 5 abacaxis. Então, na realidade, o suplemento, a grosso modo, ele ingere bastante, né, frutose, bastante vitamina, coisas que podem alterar, né, o gosto do esperma, certo? Que pode deixar ele mais ameno, com um cheiro melhor, né, com todos esses atributos. Então, depois de 15, 20 dias, a pessoa já sente realmente o efeito. E é muito legal. Então, se você não trabalha com esse produto, trabalha porque é um produto muito bacana. Não é porque eu criei, não. É porque realmente é bom mesmo, tá? Então, não fica doce, mas ele fica muito ameno. Lógico que se a pessoa tiver uma alimentação muito boa, ele fica realmente um pouco bem mais adocicado, tá bom? Bom, vamos lá. Um gel de testosterona, né? Também funciona, mas aí é um outro tipo de produto, aí entra na derme, na epiderme, aí é uma outra coisa, mas suplemento funciona. Então, qual é a regra? Vamos lá. Maca peruana, feminino. Tribulus terrestres, masculino. Esse é o ideal, não tem como errar, tá? Só que tem uma grande sacada no negócio, tá? Então, por exemplo, qual que é a grande sacada? É o miligrama. Então, por exemplo, você compra, por exemplo, um suplemento para aumento de libido, masculino e feminino. Só que o que vai influenciar bastante é a miligrama. Então, por exemplo, eu tenho um suplemento X que tem 500 miligramas por cápsula. Então, se você indicar para a pessoa tomar uma noite e uma de manhã, ela tem 1000 miligramas por dia. Então, olha a quantidade de miligramas, que é legal, muito show de bola. Se você comprar um produto, às vezes, mais barato, e você tem lá 300 miligramas e você vai colocar 2 cápsulas, são 600 miligramas, ou seja, vai demorar mais para fazer o efeito. Então, o que eu recomendo, se você vai trabalhar, trabalhe com produtos que no mínimo 500 miligramas por cápsula. Porque se você colocar 2 por dia, o que você pode fazer? 2 por dia durante 15 dias, se for, tem alguns até com 750 miligramas por cápsula. Se for 750, você coloca 10 dias, 15 dias, 2 cápsulas por dia, depois você diminui para uma. Se for 500 miligramas por cápsula, você coloca aí 2 por dia, depois de 10, 15 dias, diminui para uma. Se for abaixo disso, aí não tem o que fazer. Aí você tem que colocar 2 por dia o tempo inteiro. Tá? Então, isso também muda, não sei se você sabia. Então, às vezes você compra um produto falando, nossa, é lógico que também tem um efeito placebo, né? Que é aquela pessoa, que é o que a gente chama no curso, né? É o efeito muleta, que
que é onde você toma um suplemento e por conta daquela segurança, por conta daquela sensação de bem-estar, por falta de ansiedade, por tirando a parte psicológica, você acredita que vai funcionar e que você está com mais vontade. Mas não é porque ele melhorou, né? É porque é um efeito placebo, é a muleta, né? É igual você andar de bicicleta de rodinha, você tem uma segurança e você acaba andando e às vezes você nem percebe que não está com a rodinha no chão, né? Então, é por isso. Então, quando você comprar um suplemento, olha o miligrama, trabalha com miligrama legal que vai valer a pena. Então, maca peruana, mais indicado para... Não que não funcione o nome, também funciona, mas mais indicado para as mulheres. Tríbulos terrestres com maca peruana, ou só tríbulos, para o homem, né? Porque realmente tem um efeito mais forte que eu recomendo para o público masculino, tá bom? E a Giane perguntou qual é o nome do que muda o gosto do esperma. Esperme Gourmet, tá? Procura aí que vai ser bem legal. E esse é um suplemento que funciona muito bem, tá? Não foi porque eu criei, não, porque funciona mesmo, tá? E testado. A pessoa, para vocês terem uma ideia, que testou esse produto, foi o mesmo cara que testou Viagra aqui no Brasil quando saiu. Então, realmente, o teste realmente foi muito legal. Então, funciona bastante, tá? Dúvidas e perguntas sobre grau 1, grau 2, sobre suplementos, quando indicar, miligrama, alguma informação que vocês queiram sobre suplementação e grau 1, grau 2? Pergunta aí. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, suplementação já era, tá? Vamos começar, então, nos cosméticos funcionais, para a gente poder tirar a dúvida de vocês aí. Então, vamos lá. Cosméticos funcionais. Pode ver, ó, aula 1, aula 4, é um conteúdo muito extenso. No caso dos cosméticos, no caso dos suplementos, a gente vê a composição, que nem, por exemplo, eu vou falar sobre o jambu, né, que é uma planta, por que ela funciona. No curso tem várias plantas que a gente estuda uma a uma, estudos realmente, pesquisas oficiais, tem muita coisa legal, tá? Então, mas eu vou passar o grosso para você. Com os cosméticos funcionais, a gente tem algumas linhas interessantes para você trabalhar. Primeiro, facilitador de orgasmo, retardar a ejaculação, um sensibilizante anal, o prolongador de ereção, produtos para sexo oral, lubrificantes, adstringentes, estimulantes, higiene íntima, certo? Então, nós temos aí, esses vamos dizer que são os principais, né, cosméticos, ok? O mais importante, que facilitador de orgasmo, certo? Que é o... Entenda que 80% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, esse é um produto que realmente vai sair muito, é muito fácil de vender esse produto. Praticamente a grande maioria do mercado, eles trabalham com a Quimélia oleracea, certo? Chamada de jambu, né? Que é uma planta, certo? Que ela vem da região norte no Brasil, certo? E ela pode dar aquela sensação, por exemplo, igual usa no molho tucupi, formigamento, vibração, que é onde você vai utilizar no clitóris, por exemplo, né? Ou no pênis para acelerar a ejaculação. Então, o jambu é uma planta muito utilizada e vocês vão olhar essa planta o tempo inteiro. Então, se vocês pegarem os excitantes femininos, certo? Pode mudar o gosto, pode mudar, se gela, se esquenta, tudo, mas praticamente 90% deles utilizam jambu, porque é uma planta mais barata, é extremamente funcional, certo? E Everton, a jambu mesmo, ela ajuda a mulher a chegar ao orgasmo? Foi feito um estudo pela Universidade de São Paulo, e esse estudo está disponível para os nossos alunos, na íntegra, onde prova, por A mais B, que funciona. O jambu realmente funciona, tá? Então, funciona bastante, né, o jambu. Então, o jambu, ele faz a parte de excitante, tá? Então, como você pode utilizar o jambu? Você pode utilizar o jambu da seguinte maneira.
Você pode utilizar o jambu como facilitador de orgasmo, certo? Que você pode pode colocar dentro do canal vaginal, pode colocar no clitóris para facilitar o orgasmo feminino, certo? Pode ser utilizado nos homens, né? Isso é muito importante porque ele pode causar excitação do homem, ou seja, fazer com que ele tenha uma ereção com mais facilidade, por exemplo, tá? E também você pode utilizar no ânus, como, por exemplo, um excitante anal. O jambu, ele permite que você utilize isso, tá? Então, Everton, mas como funciona com relação ao jambu, né? Então, o jambu, ele é um facilitador de orgasmo feminino, ele pode ser um excitante masculino e no ânus também, tá? Então, o jambu, ele tem essa possibilidade. Mas qual que é a ideia do jambu, tá? A grosso modo, ele é um vasodilatador. Então, assim, é muito importante você entender que, Everton, eu não sei que tipo de cosmético eu vou escolher, né, para excitar a mulher, por exemplo, ou excitar o homem. Quando a gente fala sobre excitação, aumento de libido, você precisa comprar produtos que têm uma função primordial. Qual é a função primordial? Vasodilatação. Vocês vão ouvir eu falo isso para os alunos, né? Vocês escutam isso o curso inteiro, vasodilatação, no módulo de produtos. Por quê? Porque o vasodilatador, ele dilata, porque aí você precisa entender, não dá para eu falar sobre essa aula, mas sobre o processo de excitação, tanto do homem quanto da mulher. Mas o homem se excita porque as veias do pênis dilatam, irriga mais sangue, ele tem uma ereção. No caso das mulheres, é a mesma coisa. Existe uma dilatação das veias, existe uma irrigação de sangue dentro do canal vaginal, no clitóris, onde deixa mais sensível, onde aumenta isso, essa vasodilatação também produz a lubrificação feminina. Então, assim, o vasodilatador é a chave do negócio. Então, se você quiser recomendar um produto que ajude a mulher a chegar ao orgasmo, que ajude o homem a ter uma excitação para ter uma ereção com mais facilidade, são produtos que tenham vasodilatação. Independente se tiver jambu ou não, lógico que o jambu é comprovadamente eficaz, né? Mas tem que ser vasodilatadores, porque eles precisam dilatar a veia do pênis para que pudesse continuar, né, o processo de excitação, tá? Então, o facilitador de orgasmo, ele pode ser utilizado de duas maneiras, certo? Primeira maneira, dentro do canal vaginal, certo? Porque o jambu, né, o que acontece? Produtos, por exemplo, como Orgastic, como Vibration, como Liquid Shock, como, sei lá, eu não vou lembrar todos os produtos que tem, né? Mas são produtos nos quais eles têm um vasodilatador. Então, se você passar dentro, por exemplo, vamos falar das mulheres, dentro vou até voltar para a minha tela aqui, dentro do canal vaginal, por exemplo, o que que acontece? Como ele é um vasodilatador, ele vai dilatar as veias internamente, certo? Vai irrigar mais sangue, vai ficar mais fácil da mulher ter o processo de lubrificação, certo? Mas como ele é um vibrador, né, como ele tem aquela função, né, ele vai ter uma função na parte interna como se estivesse pulsando. Ele ajuda a ativar a musculatura interna da vagina. Então isso ajuda a mulher a chegar ao orgasmo, né? E quando você passa ele na parte externa, por exemplo, no clitóris, né, ele vai irrigar sangue, vai dilatar, onde vai inchar, você pode ver que fica um pouco mais inchado, vai ficar mais sensível e a mulher vai ter maior probabilidade de chegar ao orgasmo. Então, quando a gente fala de orgasmo, a gente tem, né, eu vou pegar um pouquinho, né, da aula sobre orgasmo feminino, que existe dois tipos de orgasmos, né? Vamos dizer, um orgasmo interno e um orgasmo externo. O que é mais fácil da mulher chegar ao orgasmo? O orgasmo externo, através do clitóris. Então, o que é o ideal? Quando você atende uma cliente, essa cliente tem dificuldade de chegar ao orgasmo, o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, então. Você deve recomendar um facilitador de orgasmo por clitóris e um facilitador de orgasmo para uso interno, para que juntos os dois tenham um efeito muito forte, para que ela tenha maior probabilidade de chegar ao orgasmo, certo? Mas vamos dizer que eu não estou falando da parte mental, né? A parte da excitação, que a gente fala sobre gatilhos da sexualidade, não vou entrar nessa parte, a gente está falando de produto. Então, teoricamente, se ela tiver tudo bem nas outras partes, o produto vai ajudar muito. Então, se a mulher nunca não teve
ela nunca chegou a ter um orgasmo, a chance dela ter um orgasmo é muito grande. Tá? Talvez não na primeira vez, mas na segunda ou terceira vez ela consegue. Normalmente, pelo menos 80, 90% dos casos consegue. Tá? E a mulher que tem um ou outro, ela chega até 7, até 10 orgasmos na mesma relação. Por quê? Porque você trabalha as duas situações. O clitóris e a parte do canal. Se você quiser realmente colocar um plus, você pode trabalhar um bullet, né, que é um vibradorzinho tamanho de um ovinho assim, junto com o clitóris, junto com esse gel de jambu. Né? Então, dependente da marca, o jambu ele serve para isso. Então, ele é um vasodilatador. Então, toda vez que você quer excitar alguém, o vasodilatador é fundamental. Então, toda vez que alguém falar para você, eu quero um produto para que me ajudar a me excitar ou excitar meu parceiro, qual produto você vai indicar? Um que seja vasodilatador. Pode ser jambu, pode ser outras plantas, não tem problema. Mas o importante são produtos que sejam vasodilatadores e que, de preferência, tenham aquela sensação de formigamento, aquela sensação de vibração que o jambu tem e que outras plantas aqui, principalmente na Amazônia, tem também. Tem outras plantas muito interessantes também. Tá? Vamos lá. Eu não entendo... Vamos lá. 2 produtos diferentes ou mesmo os 2 locais? Ou mesmo para os 2 locais? Essa pergunta da Jara. Não. Geralmente, o produto que é para uso externo, o fabricante ou o distribuidor fala para você, esse é para o clitóris. Então, eu vou dar um exemplo que eu lembro de cabeça. O Liquid Shock e o Vibration é para uso externo. Everton, mas durante a penetração vai entrar? Vai, mas ele não é feito, vamos dizer assim, para uso interno. Para uso interno, para ter maior... Não que vai fazer mal, não vai fazer mal, mas para ter maior funcionalidade, para que ele funcione melhor, o produto interno, ele tem componentes adicionais, componentes a mais, que ajudam na parte interna, que ele tem a questão da lubrificação, que tem na mucosa interna, então é diferente. Então, não que vai fazer mal. Então, se o Everton, eu vou comprar 2 produtos, um para externo e um para interno, é o melhor. Né? O legal não é você usar, é a mesma coisa, se você pegar um produto externo e colocar no clitóris, não vai ter um efeito tão legal. Porque, teoricamente, o produto externo tende a ser um pouco mais forte que o produto interno. O produto interno ele é forte, mas numa quantidade tipo que não vai queimar, que não vai irritar, né? Agora o produto externo, como a pele já tem mais contato com o ar, ele já tem uma camada um pouco mais protegida, vamos dizer, calejada, então o produto tende a ser mais forte. Então eu não recomendo que você utilize o mesmo produto. E é bom para você que vende produto vender os 2. Então olha, um kit para orgasmo feminino, um excitante de uso interno, um excitante de uso externo. Ponto. Simples assim, fica fácil, não dá dor de cabeça. Tá bom? Beleza, respondido. Outra dúvida. Esses 2 tipos de produtos podem ser utilizados por gestantes? Entenda uma coisa. A mulher tá grávida, tá ótimo. Eu posso passar um excitante feminino no clitóris? Legal. Até aí não tem problema nenhum. Everton, eu posso passar esse produto no canal vaginal? Não. Por quê? Como ele é um vasodilatador, ele é um contrator, né? Ele vai dar contrações, pode causar um aborto espontâneo na mulher. Então, não pode ser alguma. Produto interno para gestante, nem pensar. Só produto externo, para o clitóris, para a boca, para o seio, não importa. Mas ânus, tudo bem. Até aí, né? Desde que não seja algo né, algo muito mirabolante, pode ser um desensibilizante, tá bom. Mas a vagina não. A vagina nunca. Só depois que o médico liberar, depois que ela tiver a criança, depois que passar o período de gestação, e aí de amamentação, aí sim, se tiver liberado, utiliza o produto interno, porque o produto interno ele tem uma absorção maior e se for um vasodilatador, principalmente jambu, pode causar aborto espontâneo em gestantes. Então, não recomendo, tá bom? Para gestantes, o excitante feminino, tá? Bom, vamos lá. E, Everton, e com relação ao masculino? Então, a gente pode usar o mesmo produto para o homem? Pode. Então, em que casos a gente utiliza o excitante para o homem, o jambu para o homem, tá? Primeira coisa, quando a gente quer excitar o homem, ou seja, fazer com que ele tenha uma ereção com mais facilidade. Existem diferenças entre ereção e ejaculação.
Ereção é quando o pênis fica ereto, ou seja, causa uma ereção no pênis. A ejaculação é quando o homem expele o esperma, ou seja, ejacula, ele goza, tá? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala sobre produto para excitar o homem, quando a gente recomenda esse produto? O homem que tem dificuldade de ter ereção, ou seja, ele não consegue ter uma ereção rapidamente, ele tem dificuldade de se excitar. Então, um cosmético, onde você passa? Na glande, né? Posso passar no escroto? Olha, eu já vi estudos, não funciona. Isso é mais papo de vendedor do que outra coisa, tá? A parte mais sensível do pênis mesmo é a glande, é onde realmente irriga o sangue e tal. Então, você pode passar na base e na glande. Esse é o melhor para se fazer, tá bom? No caso do homem. Então, se o homem precisa ter uma ereção mais rápida, precisa se excitar, ou aquele homem que tem o que a gente chama de ejaculação retrógrada, que demora mais para ejacular, ou anejaculação, né, que não ejacula, né, demora muito para ejacular, então você pode utilizar esse produto para que ele possa gozar mais rápido. Então, às vezes a parceira, não, ele demora demais. Então, ela pode passar esse produto para que ele chegue finalmente com mais facilidade, mais rapidamente. Então, o excitante masculino, diferente da mulher, então, a mulher, ela se excita, né, com esse produto. O homem também. Só que a mulher, né, a gente precisa entender que o tempo de excitação feminino e masculino são diferentes. Então, o homem se excita em 5 minutos, a mulher se excita em 15. Os produtos excitantes, o facilitador de orgasmo, ou um produto que retarda a ejaculação, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são produtos que vão equiparar o tempo, né? Eles vão equiparar o tempo, ou seja, deixar com que o homem tenha um tempo parecido com a mulher, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando você usa um excitante para o homem, ele não tem esse efeito de equiparar, ou seja, ele vai acelerar ainda mais, né? Então, para que ele realmente tenha uma excitação mais rápida, certo? E possa ter uma ejaculação mais rápida. Então, é para isso que serve no caso do homem. Então, eu recomendo vocês se indicarem nessas duas situações, quando o homem tem dificuldade em excitação de ter uma ereção e quando o homem demora muito para gozar e a mulher está cansada, passa também esse excitante, tá? Qual o produto que não pode passar na glande? Primeiro, se ele tem algum tipo de alergia. Se o cara tem alergia a jambu, ferrou. Não pode passar nada. Se ele tem algum tipo de alergia. E a quantidade, que é o que eu vou falar, né? A quantidade. Everton, qual é a quantidade, né, que a gente tem que pode passar? Normalmente, eu recomendo passar uma falange, que é o quê? Uma ponta de dedo, tá? Esse é o ideal para você passar. Passa uma ponta de dedo. Então, quando você vai passar no clitóris, quando você vai passar na glande, o que acontece? Uma ponta de dedo passa, né, massageia, isso que é engraçado, isso que é legal. Quando você tem o gel que você passa no pênis, né, ou no clitóris, qual é o tempo de função deles? Então, quando a gente fala de cosméticos sensuais, ele funciona entre 3 minutos a 7 minutos, tendo o seu ápice em 5 minutos, quando o produto for bom, certo? Se o produto for muito fraco, ele tende a funcionar 3 minutos, 4 minutos, acabou. Mas se o produto for muito bom, ele funciona de 3 a 7 minutos, ok? Esse é o prazo. Então, se você for usar um facilitador de orgasmo de uso interno, é importante você recomendar para a pessoa passar 3 minutos antes. Então, tá lá nas preliminares e tal. Ah, vou começar a penetração daqui a pouquinho. Então, passa internamente, enquanto ele termina, passa no clitóris e começa a penetração. Então, quando ele estiver realmente na penetração, a pessoa vai conseguir sentir o efeito. Por isso que muitas vezes a pessoa não sente o efeito. Às vezes ela pega um gel e esse gel ela passa, nossa, não senti nada, porque ela passou 5 minutos antes. Não sei quem, que raios inventou essa lei, onde, não, você passa 5 minutos antes. Que 5 minutos? Se o negócio funciona de 3 a 7, o ápice dele é em 5, você vai passar 5 minutos antes? Você não vai sentir nada. Né? Isso de forma geral, astringente, excitante, retardante, não importa do que seja. Tá? Então, você tem que passar. Então, qual é a quantidade correta? Uma falange. Se for fraco, passa um pouco mais. Né? Se for no pênis, passa na glande, massageia a base, massageia a glande, até o produto ser absorvido para a derme e pela epiderme. Tem que ser absorvido, tem que secar o produto. Né? Igual quando você vai passar um gel, um creme na mão. Tem que absorver, porque senão não vai ter um efeito legal. Tá? Então, respondendo a pergunta, né,
da Miele. Olha, qual produto não pode passar na glande? Então, é muito difícil. Se a pessoa tiver alergia ou não, tá? E a quantidade. Então, eu recomendo sempre ir testando a quantidade. Não colocar, como eu já vi, né? Apertar, jogar aquele monte de coisa. Meu Deus do céu, a pessoa sai correndo. Eu falo porque já aconteceu isso comigo já. Quando eu fui testar produto, já passei produto que eu tive que jogar água. Aí você joga água, piora. Aí a situação fica difícil, né? Então, por quê? Porque a quantidade é boa. Então, o que você tem que ver? Quantidade, certo? E se a pessoa tem algum tipo de... Se ela tiver muito sensível. Se ela não tiver muito sensível, é de boa, tá? Então, não sei que ela tem algum tipo de alergia, mas senão, não existe nenhum produto que... Ó, esse não se passa... Lógico que, a não ser que sejam produtos que realmente estejam... Não é para passar, é somente no corpo. Por exemplo, um gel de massagem passar, não. Aí não vai rolar, porque pode fazer mal. Mas tirando isso, não tem problema, né? Pergunta da Rosenite. Quando a mulher usa excitante feminino, tem eficácia para os homens também? Então, tem. Tem. Ou seja, no clitóris, não. Mas se ela passar bastante no canal vaginal e o parceiro tiver sem camisinha, vai pegar no pênis, sem dúvida. E se ele tiver muita sensibilidade, ele pode gozar rápido. Então, isso pode acontecer, né? Então, é um risco. Então, se o homem for gozar rápido, aí o que faz? Passa um retardante, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Aí um produto para ele, para poder, né, criar um gel ao redor do pênis para que esse efeito não pegue no pênis. Mas acontece. Não é que você vai deixar de usar, mas alguns cuidados são necessários, senão o homem goza primeiro, a mulher fala, já acabou, mas você passou um negócio aí que tá vibrando, tá esquentando, meu Deus do céu, não aguento esse negócio não. Aí não tem muito o que fazer, tá? Bom, saber quanto tempo, né? Quanto tempo você vai passar. Então, normalmente eu recomendo 3 minutos antes. Então, se for um produto, por exemplo, não retardante, retardante é outra coisa. Se for para sexo anal, se for para excitante masculino e feminino, tal, 3 minutos antes é o ideal, porque dá tempo de você pôr a camisinha ou começar realmente a penetração. Na hora que estiver no ápice, você está tendo a penetração. 3 minutos antes é o recomendado, tá bom? Mas que isso perde o efeito, não faz muito sentido. Tá bom? E sabe que vai durar 5 minutos. Ou seja, você vai ter aí, depois que você começou a penetração, por exemplo, mesmo que seja um astringente, que a gente vai falar alguma coisa, vai perder o efeito depois de 5 minutos. Então, não espera milagre também esperar 1 hora lá, que não vai durar, tá? Sexo anal, Ingrid, eu vou falar daqui a pouco. Então, aguenta aí que eu já falo daqui a pouco, porque esse é um produto, esse é um esquema bem legal. Exatamente. A Fernanda falou, testar sempre. Testa, né? E outras, tem que testar, usou uma vez, deu certo, aumenta a quantidade, diminui a quantidade, vai testando. É o que eu fazia, você vai testando até dar certo, né? Os retardantes, anestésicos, adstringente, tá. Esse daí eu vou falar daqui a pouco. E não é anestésico, é proibido por lei falar anestésico. Não pode falar. Depois vocês vão entender por quê. Mas já vou falar dele já já. Isso. Por exemplo, Fernanda, volumão, que é um excitante masculino, passou tanto que queimou. Queima mesmo, porque a quantidade é uma falange, é uma ponta de dedo ou uma moeda de R$1, mas que isso vai passar mal mesmo, tá? Aí também, passou o produto, queimou, joguei água, piorou. Cara, jogar água é a pior coisa que vocês fazem. Não recomendo. O que você faz? Passa um pano seco, sem molhar, porque toda vez, eu falo por experiência própria, você passa o produto, vai jogar água, aquilo potencializa o efeito do negócio por causa da lubrificação, né? Então, molhou, vai potencializar. Qual que é a ideia? Pega um papel higiênico seco, um pano seco, uma toalha seca e passa e tira o produto, deixa dar uma amenizada e depois você, sei lá, passa de novo ou não passa, mas não joga água. De jeito nenhum. É a mesma coisa. Quando você vai testar produto, né? Esses produtos, por exemplo, excitantes, que você vai passar na mucosa, né? Na boca, na parte interna da boca. Qual a pior coisa que você faz? Dar água para a pessoa beber, né? É a pior coisa, entre aspas, né? Existe um lado bom do negócio. Porque se você der água, você sabe que vai potencializar. E ela vai falar, nossa, o negócio é forte mesmo. Ela vai comprar porque ela sabe que o negócio é bom, né? E é ruim porque o legal é você dar alguma coisa que pudesse cortar o efeito. Normalmente, quando a gente fazia isso, quando eu tinha loja, a gente pegava champanhe e dava champanhe e a pessoa cortava o efeito. O álcool corta o efeito. Então, se você der
alguma coisa que tenha álcool, né, que não seja forte, não pode ser cerveja, né, tem que ser destilado. Ele vai cortar o efeito, se for algo que vibra, né, jambu. Então, esse é o ideal. Mas se você der... Eu geralmente dava água para os clientes, porque, nossa, o negócio vai pegar na boca dela e falar, tá vendo? Você tem que levar porque o produto é bom mesmo. Eu já sabia já que o negócio ia realmente piorar a situação na boca dela. Tá? Beleza? Então, vamos lá. É uma dica aí de venda. Funciona muito bem. Eu sempre deixava o bicho pegar fogo mesmo, que era para... E é legal porque, tá vendo? Se fez isso na sua boca com uma pontinha, você imagina usando certo. Aí o pessoal, não, eu preciso levar 10. Então leva a caixa que é para não ter erro, né? Para durar, para realmente você ter o orgasmo que você quer. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar a minha tela aqui. Vamos lá. Bom, facilitador de orgasmo. Então, só para a gente finalizar esse tema aqui. Quando a gente vai utilizar o facilitador de orgasmo? Quando a pessoa tem dificuldade em chegar ao orgasmo, certo? E para aumentar a quantidade de orgasmo. Então, se ela tem dificuldade, ou para aumentar a quantidade de orgasmo. Isso é o mais indicado para você usar. Os efeitos, né, necessários para um bom facilitador de orgasmo feminino ou masculino, mas mais feminino, né? Ele tem que ser um vasodilatador, porque ele facilita a irrigação do sangue. Esse é o segredo, é irrigar sangue na região genital, certo? Eu vou falar sobre uma curiosidade. Vocês sabiam que se vocês comerem uma feijoadona, aquele pratão de feijoada, e for fazer sexo, vocês podem morrer? Vocês morrem fazendo... Exato. Por quê? Porque quando você... É igual quando você vai no mar, né? Quando você come o seu corpo, certo? Ele pega todo o sangue e manda pro... Não todo, mas ele pega o seu sangue e manda para a região do estômago para trabalhar e fazer a sua digestão. Se você for fazer sexo, ele vai tirar aquele... E você pode passar mal. Tem gente que vomita, tem gente que passa mal. O que ele faz? Ele tira esse sangue do estômago que ele está reservando para fazer digestão e manda para a região genital. E tem gente que... Eu já vi gente morrer, igual nadar, né? Você vai nadar porque você faz o sangue sair da região do estômago e ir para outra, porque você vai nadar, você vai movimentar, então você tira. Então, por isso que, geralmente, quando você come bastante, você precisa descansar, tem a cesta, né? Tem todos esses cuidados aí. Então, o vasodilatador, ele irriga sangue nas regiões genitais. Então, esse é o grande segredo, né? Então, um bom vasodilatador, ele tem que irrigar sangue, né? Ele tem que ser um vasodilatador que irriga sangue na região genital. Praticamente todos fazem, tá? Só que tem uns que são mais fortes e outros são mais fracos, depende da situação, tá bom? E ele precisa causar excitação, um bom facilitador de orgasmo, ou seja, ele precisa ter jambu, o jambu aquece, é um vasodilatador, ele causa formigamento, ativa a musculatura. Então, esses são os 2 pontos que você precisa olhar para comprar um facilitador de orgasmo e para indicar um facilitador de orgasmo para o seu cliente ou sua cliente. Lembrando-se que os fabricantes fabricam produtos com intensidades diferentes, ou seja, aqueles produtos que são fortes, extra fortes, fracos. O que eu recomendo, né, é você trabalhar com pelo menos as 3 categorias, porque tem aquela pessoa que é muito sensível, você coloca um fraco, um médio. Se for uma pessoa que não tem tanta sensibilidade assim, você põe o forte. Se é aquela pessoa que realmente tem muita dificuldade de ter sensibilidade, você coloca o extra forte. Então, você tem categorias, né? E o fabricante, geralmente o fabricante tem essa... Qual que é o fraco, qual que é o forte. Então, é legal você ter essa grade para que você possa vender o ideal. Porque se você vender o forte para aquela pessoa que é muito sensível, ela vai irritar, tal, ela vai falar mal de você, do seu produto. Se você vender o fraco para aquela pessoa que tem pouca sensibilidade, ela vai falar que o produto não funcionou. Everton, mas como eu faço para descobrir a sensibilidade da pessoa? Testa na boca, testa no braço, nas costas da mão, aí você vai ter que testar, né? Então vai ter que testar e ver a reação dela, tá? Mas essa é uma dica bem interessante para vocês, tá? Então, facilitador de orgasmo você pode usar onde? Interno, certo? No canal vaginal. Externo, clitóris, grandes lábios e pequenos lábios. Isso é muito interessante, porque, não sei se você sabe, mas o clitóris não é só a pontinha, ele tem a extremidade dele também que vai ao redor ali, pequenos lábios, grandes lábios, então é interessante você passar por ali também, que funciona muito bem, tá? O facilitador de orgasmo, ok?
A função, como eu já falei, né, o tempo dele é de 3 a 7 minutos. A potência máxima dele é de... Então, você imagina só, 3 minutos ele começa a funcionar, 5 minutos ele tem a potência máxima e depois ele vai caindo até chegar no 7, no 0. Então, a potência máxima é 5 minutos, normalmente. Tá? Lógico que se você comprar de uma marca extra forte, ele tende a demorar. Tipo, o ápice dele vai ficar entre 6 e 7 minutos, depois cai. Mas aí depende da potência e da quantidade que a pessoa faz. Mas normalmente ele começa em 3, tem o ápice em 5 e cai para 0 na hora que cai em 7 minutos. Esse normalmente é o prazo de um facilitador. Tá? Bom, e para quem vocês recomendam geralmente os cosméticos sensuais, tá? Para quem quer apimentar o sexo, para quem não possui dores intensas, ou seja, eu não chego ao orgasmo, mas é porque eu tenho um problema, eu tenho um trauma emocional. Então, esse tipo de coisa o produto não vai resolver, tá? Eu tenho problema físico, eu sinto muita dor, eu tenho, sei lá, vaginismo. Aí, se você tiver realmente, o que a gente chama de dores, né? Então, se você tiver uma dor, né, se o seu cliente tiver uma dor, nesse caso, o produto não vai resolver, tá? Então, não é só para aquelas pessoas que realmente, teoricamente, estão num grupo, vamos dizer que de entre 70% a 80% da população que estão tranquilos. 20% realmente vão ter um problema um pouco mais sério, que aí você não vai ter muito o que fazer, tá? E pessoas que focam na sexualidade, as pessoas que querem focar, porque os produtos, Everton, o produto resolve o sexo. Acabou. Ele está lá para o ato sexual. Eu quero um produto para o meu marido voltar a me amar. Não existe, filho. Sinto muito. Eu quero um produto para a gente voltar a conversar melhor. Não existe. Então, é para o sexo, é para o negócio mesmo, é para o rally rola, é para o momento a dois. Então, o produto é para isso. Então, se você é cliente quer um produto para fazer com que o parceiro fique mais romântico, que fique mais... Não é um produto, não é um cosmético sensual. Pode ser, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu teria que explicar os neurotransmissores, ocitocina, dopamina, serotonina, que é o que a gente ensina no curso de forma muito completa, né? Aí você pode suplementar, você pode comprar um suplemento de ocitocina, aí é diferente, aí você pode suplementar ocitocina para que a pessoa possa... a ocitocina é um neurotransmissor, né, que é chamado hormônio do amor, que gera o vínculo afetivo, que gera o vínculo amoroso. Então, nesse caso, você poderia suplementar isso, né, para que a pessoa pudesse ser mais romântica, ficasse mais unida, desse mais carinho, mas nesse caso, utilizando o neurotransmissor, né, ocitocina. Isso você pode suplementar isso, né, mas é um tipo de produto que você não encontra no mercado erótico tradicional. Você teria que procurar na internet, tem para vender, então posso até postar isso depois para vocês, tá? Mas existe essa possibilidade, que é o que a gente ensina no curso também, tá bom? Então, vamos lá. Quando indicar, né? Então, assim, como que a gente pode indicar os cosméticos sensuais, né? A gente precisa ter que tipo de cosméticos, né? A gente pode ter aquele de potência, ou seja, potências diferentes, né? Ou seja, forte, extra forte, fraco, sabores, se o produto é beijável ou não, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sabores também podem influenciar, porque quer queira ou não, durante a penetração pode ter o sexo oral, então se você indicar um produto que não é beijável, né, que não tem um gosto bom, a pessoa tipo vai abrir mão do sexo oral durante a penetração, que talvez não seja interessante, tá? A composição, né? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, eu tenho pessoas que têm dificuldade em chegar ao orgasmo, né? Então, procure produtos diferentes, né? Então, tipo, qual é a formulação dessa marca? Tal. Qual é a formulação daquela marca? Tal. Se você comprar mais do mesmo, você só vai mudar a marca e você vai vender o mesmo produto. De repente, você pode olhar a composição e ver, olha, esse aqui tem isso, aquele lá tem outro. Né? Eu não sei se você entende isso. Aqui, infelizmente, não vai dar para passar, porque a gente tem no curso uma aula só que estuda isso. Então, a gente desseca e a pessoa aprende realmente a entender todas as bulas, todos os rótulos, né? Então, é que, infelizmente, por aqui eu teria que dar uma aula de uma semana para vocês entenderem isso, né? Porque realmente é um conteúdo bem extenso, tá? Focar no gênero dos cosméticos, né? Ou seja, para homem, para mulher, né? Ter variedade, né? Um para homem, outro para mulher. Tem um produto que é 5 em 1, né? Esses produtos 5 em 1, 3 em 1 funcionam.
Normalmente não. Sempre vai ter um princípio ativo, sempre vai ter aquela funcionalidade principal. Ou seja, ele esquenta, esfria, vibra, excita, lá, lá, lá. Tá. É igual comida, né? Você chega lá e fala assim, esse produto tem isso, isso. O que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Essa é meio que a regra. Então, se você olhar lá e ver o seguinte, olha, ele tem álcool, ele tem... Porque o álcool esquenta, por incrível que pareça, não gela, né? Ele esquenta, né? Então, ele tem álcool, ele tem jambu, ele tem... Tá, mas qual é a quantidade, qual é a ordem? Se o jambu for por último, a função de vibração e vasodilatador é a mais fraca. Então, é igual como se fosse comida. Então, a ordem lembra muito isso. Então, quando você for comprar um produto, né, e ter essa variedade, se for para homem, se for para mulher, você vai também ter que ver a ordem disso, porque às vezes um produto masculino, se é 5 em 1, se é para funcionar, se é unissex, e dependendo de qual é a substância que vem primeiro, ela vai funcionar melhor na mulher ou vai funcionar melhor no homem. Também tem isso. Se vocês não sabiam, também tem. Por isso que tem muita gente que na hora de comprar um produto, diz, nossa, não funcionou. Funcionou mais ou menos, nossa. Ou aquele efeito placebo, né? Funcionou e de repente não funciona mais. Então, pode acontecer por conta dessa questão. Então, você precisa aprender. A primeira substância é a mais forte e vai diminuindo conforme a última. Então, se vocês pegar que a última substância, que é o excitante jambu, for o último, então, ou seja, a parte mais fraca dele é aquilo lá. Então, se você for vender para a mulher, não é tão interessante, porque a mulher, o importante é ter maior quantidade para facilitar o orgasmo dela. Faz sentido? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? E, né, a embalagem. Né? Uma coisa que é muito interessante, principalmente para você atingir pessoas que, de repente, não têm tanto dinheiro assim. Procurar produtos que têm dose única, produtos que têm 2, 3 doses, né, de utilização, não só aqueles produtos grandes, né? É legal você ter os dois, porque você consegue vender para os dois públicos, tanto aquele que não tem condições de comprar um produto mais caro e tal, mas aquele, né, geralmente alguns fabricantes vendem sachês, vendem embalagens que têm utilização uma única vez, você pode vender e pode atender todos os públicos. Aquela pessoa pode gastar mais e aquela pessoa que pode gastar menos, tá? É bem interessante também, tá? E para eu finalizar essa parte, vamos tirar uma dúvida sobre anestésico ou sensibilizante. Gel comestível ou gel beijável, tá? Antes de tudo, deixa eu tirar umas dúvidas aqui do pessoal do chat. Então, vamos lá. Perfumes afrodisíacos, já vou falar daqui a pouco sobre ele. 7 sensações. Ó, Ingrid, os 7 sensações é um produto muito bom. Só que são 7 sensações, então, tipo, tá, legal, ele vai causar, mas qual que vai ser o predominante? Porque a ordem dos ingredientes é o que faz a diferença. Então, às vezes, sempre vai ter aquele que vai ser predominante. Né? Então, depende da quantidade. Então, infelizmente, é assim que funciona. Funciona, ele vai dar o misto de sensação, mas talvez aquela pessoa, dependendo da sensibilidade. E é legal, porque cada cosmético sensual funciona diferente, cada pele é igual perfume. Às vezes um perfume na minha pele é diferente do perfume da sua pele. E a mesma coisa um gel cosmético sensual. Então, se você passar na pele, pode ser que possa atrapalhar você, né? Ou atrapalhar uma outra pessoa. Então, dependendo da potência, dependendo do cheiro. Então, isso muda muito. Então, é difícil a gente mensurar, né, qual vai ser mais predominante. Mas, normalmente, sempre vai ter uma função maior. Então, por isso que eu não gosto de produto 7 em 1. Sim, não, eu gosto de produto único. Ele serve para isso, aquele serve para aquilo, porque a potência é maior e a chance do resultado positivo é melhor. A minha opinião. Mas eu acho que você tem que atender todos os públicos, né? Então, acaba tendo que sempre vai agradar alguém, né? Lubrificante. Deixa eu ver se tem. Beleza. Vamos finalizar então a questão. Vamos lá, uma questão importante. Gel comestível ou gel beijável? E aí? Né? Lembra, eu dei uma pincelada sobre cosméticos, né? Então, toda vez que você falar comestível, é comida. Se é comida, pensa em mercado, pensa em lanchonete, pensa... É comida. Então,
é vigilância sanitária, você tem que ter outros cuidados, tem um monte de situação. É comida. Então, lembra quando você falar sobre comida? Lembra que eu não tenho nada aqui, mas quando você põe comida, você tem lá os ingredientes, né? Glúten, se não tem glúten, se tem açúcar, se não tem açúcar, calorias. Então, se você trabalhar com produtos que fosse comestível, ele teria que ter isso. Então, no caso de cosméticos sensuais, nunca vão ser comestíveis. São beijáveis, porque eles não precisam dessa categoria, eles não precisam desses rótulos específicos, colocando tudo certinho, caloria, se tem açúcar, se tem sal, aquele monte de coisa. Então, ele é beijável, né? Então, ou seja, ele tem algo que dá sabor, mas ele não é comestível para comida, para dar calorias, para você comer, né? Para você jantar, por exemplo. Então, você não vai jantar um cosmético sensual. Oh, eu tô com uma fome aqui, vou pegar essa bisnaga aqui de sexo oral, vou comer, então, porque tem um gosto de morango. Não, você não vai fazer isso, né? Porque ele não tem essas propriedades, porque o negócio dele é esquentar, esfriar com gosto. É a mesma coisa um excitante. Então, geralmente, então, os cosméticos, os géis para sexo oral, eles são beijáveis. São quem tem gosto. Pronto, simples assim. Tem um gostinho bom, né? Pra você fazer sexo oral, ou para você, na hora da penetração ali, colocar a boca no órgão genital, tá tudo certo. Tá? Então, você nunca fala comestível, sim, já beijável. Ok? Então, é bem legal você fazer isso. E agora, um dos mais polêmicos, né? Que é o de sensibilizante anal. Esse é muito legal. Porque o de sensibilizante anal, ele é muito louco. Nunca, hipótese alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum, fala anestésico. Por quê? É proibido por lei. Acabou. Você não pode vender anestésico. Quem vende anestésico é farmácia, xilocaína. Não tem nada a ver. Então, é um desensibilizante anal. Ou seja, ele tira o excesso de sensibilidade. Tá? Então, desensibilizantes. Esse é o correto. Então, se você falar anestésico e colocar no seu Instagram, se você fizer alguma coisa tipo, você pode receber uma notificação da Anvisa, você pode receber um processo, porque não pode. Né? Porque só realmente farmácias e médicos, outras coisas, né? Não pode. Anestésico, nem pensar. Desensibilizante anal, tá? E o desensibilizante anal, normalmente ele é feito de cravo, ele é feito de jambu, ele é feito de outras substâncias que tiram o excesso de sensibilidade. Aí você tem graus muito interessantes. Então, o desensibilizante anal, conhecendo de outros países, o Brasil é o melhor, sem dúvida nenhuma. Né? O excitante nosso, o desensibilizante anal, é fantástico, tá? O ideal é você utilizar... E no desensibilizante anal, você tem 3 categorias. Você tem a categoria fraco, né, médio, forte e extra forte. Tá? Então, anestésico nem pensar, desensibilizante anal. Forte, extra forte ou fraco. O médio, né? Vamos dizer assim. Porque não tem forte, não tem fraco. Mas é o médio, tá? Everton, como eu passo de sensibilizante anal? Aí que entra o negócio, né? Primeiro, você precisa entender que sexo anal, a gente tem uma aula muito completa sobre isso, mas vou passar o grosso para vocês, tá? O desensibilizante anal, quando a mulher quer fazer o sexo anal, o homem quer fazer sexo anal, vem aquele mito, não, a pessoa precisa estar relaxada, a pessoa precisa querer, ela precisa estar naquele... Gente, esquece tudo isso. Não esquece, não funciona assim. O que precisa mesmo, vou ser muito sincero, relaxar a musculatura do ânus. Não adianta, a pessoa pode estar com vontade, pode ter tudo, mas ela vai doer. Se ela não tiver com a musculatura adaptada, é a mesma coisa. Sua primeira vez, né, no sexo vaginal não doeu, muitas vezes. Por quê? Porque você não está acostumado, tá tenso, fica naquela expectativa, e isso vai machucar. E o sexo anal também é a mesma coisa. Então, eu desenvolvi uma técnica que eu ensino para os meus alunos, que eu vou ensinar para vocês agora, né? A primeira coisa que você vai fazer, você precisa atrelar 3 coisas para o sexo anal, que você pode vender um kit do sexo anal, tá bom? Primeira questão, a técnica de relaxamento anal, que eu vou ensinar. Segundo, o desensibilizante anal, fraco, forte ou extra forte. Depois eu vou ensinar qual a diferença dos 3. E um lubrificante à base de silicone. Então, o lubrificante à base de água é recomendado para o sexo vaginal. É a melhor opção. Tem até lubrificantes que imitam a lubrificação natural da mulher, tem um monte, uma série, tem lubrificantes híbridos, tem muito legal. No mercado tem bastante coisa legal.
Mas para o sexo anal, o ideal é o lubrificante à base de silicone. Por que, Everton, a base de silicone? Vamos lá. É muito importante porque o sexo anal, primeiro, você vai relaxar a musculatura do ânus. Imagina só que esse aqui, vou colocar aqui na câmera. Opa, opa, aqui. Imagina que o ânus é aqui, certo? Essa parte está bem fechado, ok? A técnica do relaxamento anal, ele vai relaxar a musculatura do ânus a ponto de ter a capacidade de ter o pênis introduzido. Como? Você pode usar o famoso plug anal, certo? Então é legal, por isso que existe o plug anal, porque você vai introduzir, então ele tem dilatação e você vai brincando até dilatar, certo? Ou você pode usar o dedo, que particularmente eu gosto mais, né? Porque tem aquele contato pele com pele e tal, mas tem alguns cuidados. Então, o que acontece? Qual que é o ideal? Você vai ensinar o seu cliente ou sua cliente, primeiro, pegar o desensibilizante anal, passar na borda do ânus, certo? E introduzir também. Passa bastante na borda, introduz e faz um movimento circular. Por quê? O dedo é chato. Então, se você ficar só assim, ele só vai pegar a musculatura lateral. Então, é interessante você fazer o movimento circular, certo? Faz o movimento circular e de volta. Quando o seu cliente ou sua cliente sentir que o atrito, né, ficou folgado, ou seja, perdeu o atrito, né, justo, vamos dizer assim, vai pegar mais produtos, pegar o segundo dedo, passar mais, né, passar na parte interna, introduzir 2 dedos e vai fazendo um movimento circular e voltando, certo? Aí, quando sentir que o segundo dedo também perdeu o atrito, o que vai acontecer? Você vai introduzir 3 dedos. Fecha os 3 dedos assim, você ensina o seu cliente, e passa produto de novo, certo? É importante, porque vai relaxando com o produto fazendo efeito. E você vai introduzir movimento circular. Olha só que legal. Quando você tirar, quando o seu cliente, né, tirar os dedos, olha só. Olha a dilatação. Está praticamente entre 4,5 centímetros a 5 centímetros de dilatação. Ou seja, dificilmente vai doer a penetração. Certo? Por quê? Porque você relaxou a musculatura e o produto de sensibilizante anal fez efeito, né? Fazendo realmente toda sensibilidade, tirando o excesso de sensibilidade. Ela vai sentir a penetração, ela vai sentir o pênis, mas não vai sentir o desconforto, até mesmo porque já dilatou. Os 3 dedos dá basicamente esse diâmetro. Aí o que vai acontecer? Tá? O homem vai passar um lubrificante à base de silicone no pênis, se não for usar camisinha, mesmo com camisinha passa, e faz a penetração. Por que uma base de silicone? Porque tem o seguinte, se você, é a mesma coisa, se eu passar um produto nas costas das mãos aqui e jogar água, esse produto não vai sair? Então, se eu passar o sensibilizante anal no ânus, já que ele funciona entre 3 a 7 minutos, e jogar e usar um lubrificante de água, você concorda comigo que esse sensibilizante vai sair com mais rapidez? Né? Então, se eu usar um lubrificante à base de silicone não sai com água, só com água e sabão. Ou seja, cria uma capa protetora no pênis, porque se o homem tiver, dependendo do homem, tiver contato com esse sensibilizante, ele pode perder esse aos fundos sensibilizante extra forte, tá? Que não é interessante. Cria uma capa protetora no pênis e faz com que o produto de sensibilizante dure muito mais na região anal. Então, deu 5, 7 minutos ali, começou a ter um desconforto, o que ele faz? Ele passa mais de sensibilizante, passa mais lubrificante de silicone e continua a penetração. Então, ela consegue ter 15, 20 minutos de penetração anal sem desconforto. Por quê? Porque ela relaxou a musculatura do ânus para poder absorver o pênis, e o homem passou o lubrificante de silicone, que vai durar mais o produto ainda, tá? Então, esse é o ideal. Então, você tem que vender para ela, primeiro, conhecimento, que é a técnica de relaxamento anal que eu ensinei, o lubrificante, a base de silicone, e o desensibilizante anal. Qual é a diferença? Depende da potência. O médio, o forte e o extra forte. Nossa, eu tenho medo até de pôr o dedo. Extra forte. Não, eu não tenho tanto assim. O forte. Não, eu já estou meio que acostumado, só queria tirar aquele desconforto. O médio, um pouco mais fraco. Então, dependendo do grau de sensibilidade e da prática do seu cliente ou do seu cliente, você vende a potência diferente. Por isso que é importante você ter potências diferentes. Tá?
A Fernanda falou, lubrificante siliconado até lavando. Tanto é que tem lubrificante, né, para você fazer sexo dentro da banheira, que é a base silicone, né? Ele é um pouco mais forte, porque aí você só sai com água e sabão mesmo. Você fica ali, às vezes, você lava, lava, lava e não sai. Demora um dia para sair aquele negócio, né? De tão forte que é. Então, o silicone realmente é a melhor opção. Então, para sexo anal, é a melhor possibilidade usar a técnica de relaxamento anal, utilizar o lubrificante à base de silicone e utilizar o sensibilizante extra forte. Ok? Dúvidas e perguntas sobre desensibilizante? Querem fazer alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Nenhuma? Fazem. Bom, então, desensibilizante, fechamos, né? Sexo anal, beleza. Vamos olhar aqui. Aí a gente tem a gente falou sobre facilitador de orgasmo, a gente falou sobre sensibilizante anal e agora a gente vai falar sobre dois produtos interessantes. Retardar a ejaculação e prolongar a ereção. Tá? São duas situações que são muito interessantes para os homens, porque a mulher tem grande problema de chegar ao orgasmo e o homem tem muito problema porque ele goza rápido. É um dos maiores problemas público masculino. Tá? Então, vamos falar sobre esses dois, certo? Antes de tudo, né, escreve aqui no chat, né, para ver se vocês não estão dormindo, né? E aí, vocês acharam que os produtos tinham tantos detalhes assim para poder entender, para poder indicar e vender os produtos? Ou vocês já sabiam de tudo isso que eu falei, né? Coloca aqui no chat para poder acompanhar vocês aí, para ver se ninguém está dormindo, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos falar sobre retardante e prolongador de ereção. A gente tem que entender o seguinte, são coisas diferentes, tá? Retardante é para retardar a ejaculação, certo? Retardante, ou seja, o homem para demorar mais para gozar, ok? Então, esse é o ideal. Então, por exemplo, Everton, aí você precisa entender, eu vou dar uma resumida da aula também, porque é muito conteúdo, né? Mas você precisa entender que existem duas coisas, a ejaculação precoce e a ejaculação rápida, são duas coisas distintas, tá? São duas coisas diferentes. A ejaculação precoce, vamos dizer que é aquela pessoa assim, que logo nas preliminares, 2, 3 minutos, o homem goza. Ele não consegue controlar, ok? Isso é ejaculação precoce. A ejaculação rápida é quando o homem goza mais rápido que a mulher, ou seja, eu não estou dizendo aquela mulher que tem dificuldade para chegar ao orgasmo, aquela mulher que realmente chega ao orgasmo, mas sempre o marido chega, ele goza primeiro antes da mulher, né? Então, ejaculação rápida, tá? Então, tem diferença. Então, os produtos também são diferentes. Então, para você retardar a ejaculação de uma ejaculação precoce, o ideal é você utilizar um desensibilizante anal forte ou extra forte. Por quê? Porque realmente, o que é o desensibilizante? Ele tira o excesso de sensibilidade. E o porquê que a pessoa tem ejaculação precoce? Ou por conta do nervosismo, ansiedade, certo? Ou porque ele tem excesso de sensibilidade no pênis. Então, lembre-se que é o efeito muleta, né, que eu ensino para os especialistas. O efeito muleta é quando você indica um produto para criar uma sensação de segurança, para que ele possa sentir a vontade para fazer algo no relacionamento e na sexualidade. No caso, um desensibilizante anal extra forte vai unir como efeito muleta para ele sentir, tirar o estresse da ansiedade, certo? E também vai utilizar para tirar o excesso do excesso do excesso de sensibilidade. Né? Então, por isso que eu recomendo o desensibilizante anal, forte ou extra forte, para quem tem ejaculação precoce. Tá? Passa na glande, passa na base, né? No escroto não precisa. Passa na glande, passa na base, certo? Massageia bastante até absorver a pele, a derme absorver, ok? E depois começa a penetração, certo? Porque ejaculação precoce, geralmente a pessoa preliminar, beijo, abraço, já quer gozar, então já passa ali, ok? Aí a gente tem a segunda possibilidade, certo? Que é a ejaculação rápida, aonde você vai utilizar os retardantes, que é o famoso retardante, né? Aí entra um grande problema. Tem muita gente que indica o retardante de forma errada. Como assim de forma errada? Né? Ó, quem não tem ereção, eu já vou falar daqui a pouco, que eu já dou um pincelado daqui a pouquinho. Então, quem tem, por exemplo, olha, vamos lá, eu gozo rápido, tal. Qual que é o maior erro das pessoas que vendem o retardante? Indicar um produto para passar 5 minutos antes ou 3 minutos antes da penetração, né?
Então, por exemplo, a pessoa, não, você goza rápido, então na hora que você for começar a penetração, você passa 5 minutos antes ou 3 minutos antes. Completamente errado. Por quê? Então, você imagina só, se eu chegar para vocês e falar o seguinte, olha, eu tenho um remédio aqui para úlcera e eu vou dar um remédio para todo mundo tomar. Vocês vão tomar? Vocês vão, não, Everton, não tem úlcera, para que eu vou tomar esse trem? É a mesma coisa. Se eu não tô com vontade de gozar, para que eu vou usar um retardante? Eu não vou sentir efeito nenhum desse negócio, porque eu não tô com vontade de gozar. Então, você só pode usar um retardante quando você precisa. Então, quando você utiliza o retardante? Você utiliza o retardante, então, o homem começou a penetração e tal, nossa, deu 5, 10 minutos, falou, nossa, eu vou gozar. Então, ele passa na glândula, passa na base bastante, né? Massageia, absorveu e continua a penetração. Por quê? Porque ele vai passar somente quando ele precisa. Se ele passar antes, ele não vai sentir efeito nenhum. Tem muita gente que passa antes, não, eu vou passar porque eu já vou garantir, né? Eu já vou garantir que eu não vou... Não, mas não é assim. Você tem que passar quando você precisa, igual remédio para dor de cabeça. Se eu der um remédio para dor de cabeça, se você não tiver dor de cabeça, você vai sentir o efeito do remédio? Nenhum, é como se você não tivesse tomado nada. E a mesma coisa o retardante, você só pode usar um retardante quando você precisa. Se você não precisa, você não utiliza o retardante. É simples assim. Tá? Por isso que é importante você utilizar o produto de forma correta. Então, o retardante, ele tira o excesso de sensibilidade, só que ele é mais fraco que o desensibilizante anal. Então, ele vai tirar o excesso de sensibilidade, vai criar um efeito muleta para a pessoa se sentir mais seguro, tirar a ansiedade, porque a ansiedade é o que gera mais a ejaculação rápida e precoce, né? E ele vai conseguir. Então, ele só deve usar o retardante quando realmente ele sentir vontade. Se demorar 10, 15 minutos, ele passa e volta, sem problema nenhum. Tá? Então, por quê? Lembre-se que o cosmético funciona de 3 a 7 minutos. Então, se ele passar antes, se ele não precisar, não vai sentir efeito. Se ele passar fora do horário, também não vai sentir efeito. É como se o produto não funcionasse, mas o produto funciona. Tá? Então, retardante para ejaculação precoce, sensibilizante anal. Se for para ejaculação rápida, né? O retardante normal pode ser o forte, pode ser o fraco, pode ser o extra forte, depende da sensibilidade, né, do cliente. E lembrando-se que o retardante você pode explicar, é muito importante você passar conhecimento para os seus clientes. Né? É o que geralmente a gente, né, que o sex coach, um especialista de sexualidade e saúde, a gente tem que fazer. Falar, olha, por que o retardante vai funcionar? Porque o tempo de excitação masculina é diferente da mulher. O homem se excita em 5 minutos, a mulher se excita em 15. Então, o que o retardante faz? É equiparar o tempo, ou seja, deixar o homem com um tempo similar ao da mulher, para que os dois cheguem no orgasmo juntos, ou muito próximos, ou que pelo menos a mulher chegue ao orgasmo e ela não fique frustrada. Então, para isso que serve o retardante. Tá bom? Vamos lá. Vocês sabiam que o retardante era assim, que era para usar desse jeito? A grande maioria acho que não tinha pensado. Coloca aí no chat para eu saber. Né? Antes de eu responder a Jocélia, vou ver isso aqui. Tu tem clientes que sentem muita dificuldade na relação por só pensar, ele ejacula, e é exatamente isso. Então, o que a Ivoneide falou, tem muita gente que o homem só do nervosismo ele já ejacula. Então, por isso que é importante. Quando você indicar um produto que tem um efeito muleta. É a rodinha na bicicleta. Ó, isso daqui vai fazer com que você dure mais. Aí o homem vai passar, vai se sentir mais legal, mais seguro, vai diminuir a ansiedade, diminuir aquele peso, aquele estresse sobre ele, e ele vai conseguir ter uma relação melhor. Tá? Esse é o indicado. Tá bom? Então, é usar um produto com efeito muleta. Não, eu não vou conseguir passar exatamente essa técnica para vocês, porque demoram uns 30, 40 minutos, então vai ficar muito cansativo. Mas quem sabe no futuro, tá bom? Beleza. E agora respondendo a Jocélia. O que indicar para o homem que não tem ereção? Então, o que a gente chama de acelerador de ereção, tá? O que é um acelerador de ereção? O homem que não tem ereção, tem dificuldade em ter ereção, você vai passar uma pomada no pênis, na glândula, né, na base, e vai um vasodilatador, ele é um produto que ajuda a pessoa a ter ereção. Porém, todavia, contanto, né, tem um probleminha aí. Que no caso dos meus alunos, quem é aluno já vai saber do que eu estou falando. Existe algo fantástico chamado gatilhos da sexualidade, que é uma coisa que eu criei, são gatilhos para ativar a sexualidade, né, que eu ensino para os meus alunos, e tem um livro que eu vou lançar sobre isso.
O problema é que o produto em si, para esse tipo de gente, nem sempre pode funcionar de acordo. Por quê? Porque a excitação está aqui na mente. Então, não adianta nada. É a mesma coisa. Se você tomar um Viagra, se o parceiro tomar um Viagra e não tiver excitação, ele não vai ter ereção, sabia? Não tem. O Viagra sozinho muitas vezes não funciona. Precisa ter um estímulo. Então, aí entra os gatilhos da sexualidade. Né? Quem é aluno, coloca aí que já sabe o que eu estou falando. Que é exatamente o quê? São gatilhos para ativar os 5 sentidos, que são coisas que ajudam o seu cliente a ter uma excitação com mais facilidade. É um outro conteúdo, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma semana só sobre os gatilhos da sexualidade. Isso foram 4, 5 dias falando só sobre isso, de uma hora e meia, 2 horas por dia, porque é um conteúdo muito extenso. Então, nem que eu quisesse, eu consigo passar isso aqui para vocês, infelizmente. Mas é realmente... Então, o produto vai resolver para quem? Para aquela pessoa que... Não, eu tenho ereção, mas às vezes eu tenho uma dificuldade. Legal. Mas aquela pessoa que às vezes não tem imaginação, aquela pessoa que está com muito medo, aquela pessoa, o produto pode ser que não resolva, tá, José? Então, pode ser que não seja a melhor opção, porque você tem que trabalhar outras coisas. E o produto é um complemento disso, que precisa ter, diga-se de passagem, mas, né, infelizmente, a gente precisa trabalhar outros pontos também, tá bom? Que mais? Que mais? Power Guido. O Power Guido também é legal. O Power Guido, ele é um facilitador de ereção. Então, por exemplo, existe um tempo, né, que é o que a gente fala na aula de saúde, né, que é o tempo refratário, que é quando o homem tem ereção, ejacula, depois tem um descanso. Então, o homem normal, ele vai ejacular e depois ele vai ter um período de descanso, que esse tempo tende a aumentar ou diminuir, depende da idade, depende dos hábitos saudáveis dessa pessoa, tá bom? O que acontece é o seguinte, por exemplo, esse produto, Power Guide ou qualquer outro produto que é um acelerador de ereção, das duas uma, ele pode ajudar na primeira ereção ou ele pode diminuir o tempo de espera, né? O tempo de descanso, o tempo refratário, né? Que a gente chama, entre uma ereção e outra. Ou seja, se a pessoa quiser dar 2, 3, 4, assim, num curto espaço, então, por exemplo, se a pessoa tem que esperar meia hora para ter uma nova ereção, com esse produto, ele pode ter em 10 minutos, 15 minutos. Então, diminui esse prazo, tá? Então, é um bom produto para se vender dessa forma também. Não só para quem tem dificuldade de ereção, mas para fazer o homem ter 2, 3 ereções com mais facilidade, tá? Para parecer um garanhão ali na cama, tá legal? Uma dica pessoal, não utilizar depois da 5ª vez, porque o pênis dói, machuca, não é legal, tá? Eu falo por experiência própria. Então, até 4 vezes, valeu, passou disso, dói, e o homem vai sentir um desconforto na próxima ereção. Tá? Então, use com moderação, mas é um produto que funciona para você vender nessa situação, que é muito legal também, tá bom? Beleza? Fechou. Então vamos ao próximo tema. Estou acabando, tá, gente? Não sei se vocês querem dormir, mas estão acabando. A gente começou com 80 e poucas pessoas, a gente está com 44. Estou tentando ser rápido, mas tá difícil, tá? É porque é muito conteúdo, né? Não tem muito o que fazer, né? Ou eu passo direito ou não passo, né? Não tem jeito. Mas estou tentando ser rapidão aqui. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, no curso essa aula de facilitador de orgasmo é uma aula de 1 hora, só de um tema. É muito louco isso, né? Então, é muita coisa que a gente tem que falar. Prolongador de ereção, para a gente matar do homem aí. Prolongador de ereção por exemplo, retardante ou acelerador de ereção para ter ereção ou retardar a ejaculação. Legal. O prolongador de ereção, o homem, não sei se vocês sabem, mas depois de 10, 15 minutos com o sangue ali, se ele não estiver muito excitado, ele tende a não ficar flácido completamente, mas ele perde potência, ele fica com o pênis não tão rígido como deveria ficar. Então, esse produto, ele prolonga a ereção por mais tempo. Ou seja, você passa na glândula, passa na base, ele é um vasodilatador, ele esquenta muito o pênis, fazendo com que a pessoa fique mais excitada e permaneça com o pênis rígido, ereto por mais tempo, tá? Não vai retardar a ejaculação, mas vai permanecer o pênis mais rígido, mais ereto por mais tempo. Então, é muito legal, um produto que vale muito a pena vender dessa forma, para manter o pênis ereto por mais tempo. Porque, normal, depois de 15 minutos, o sangue vai voltar para o corpo. Então, você tem que fazer com que ele volte de novo. Então, esse gel faz isso. Ele é um vasodilatador, ele superaquece o pênis para fazer com que o pênis permaneça ereto, rígido, por mais tempo. Então, o prolongador de ereção funciona assim, tá bom?
Então, vamos lá. Vamos ver mais um tópico aqui. Tá acabando. Tá terminando. Adstringente, tá? Adstringente. Adstringente é a mesma coisa. Adstringente, ele é, por exemplo... O que é o adstringente? Ele tira excesso de sensibilidade. Aí, eu adstringente, vou ser polêmico. Ai, virgem de novo, e não sei o quê. Cara, entenda uma coisa. O adstringente, ele foi criado para tirar excesso de sensibilidade. Aquela mulher que fica muito molhada, que incomoda o marido, que ela se sente com a autoestima baixa. Legal, público correto. Ah, não, eu queria sentir virgem de novo, mais apertadinha. Então, quando você passa o adstringente, lógico, você tem que passar 3 minutos antes, porque funciona de 3, né, de 3 a 7 minutos. Aí o que acontece? O adstringente, se uma mulher que não precisa passar, ela vai tirar o excesso de lubrificação, vai ficar mais seco, vai ter mais atrito, dá aquela sensação de apertar. Não vai mudar o canal vaginal, né? Mas vai dar aquela sensação. O que acontece? Pode machucar, porque você vai ter que pôr o lubrificante de novo. Você tirou o excesso de lubrificação. Ou às vezes se a pessoa já não precisava, tirou a lubrificação que ela tinha. Então pode machucar. E pode abrir uma fissura, pode criar alguma coisa que pode dar cistite, corrimento, pode sangrar, né? Eu já vi muitos casos assim. Ou, não, Everton, eu quero usar, mas para dar aquela sensação de apertadinha. Até dá. Cara, eu não costumo vender assim, mas até dá. O que você faz? Em vez de você passar uma falange, passa meia falange, sabe aquela coisa? Tipo, mínimo do mínimo e devagar, né? E qualquer coisa que você sentir, joga lubrificante no negócio, né? Então, o adstringente, ele foi criado justamente para isso, para tirar excesso de sensibilidade. Aquelas mulheres que têm baixa autoestima por conta de muita lubrificação. O homem que... Eu conheço homem que fala, não, eu não gosto de fazer sexo com a minha esposa porque ela é muito lubrificada, muito molhada, isso me irrita. Então, passa o adstringente. Então, legal. É para isso que ele serve. Agora, vender para ficar mais apertadinha, tipo sempre virgem mesmo, que é sempre virgem, sei lá, o que mais tem, né? Aí, legal. Você pode utilizar para essas pessoas. Para as mulheres que querem só aquela sensação, olha, eu acho que a segurança da mulher e a saúde da flora vaginal, da vagina, acho que é mais importante do que uma frescurinha, na minha opinião. E eu não sou mulher, né? Eu acho. Então, o legal é você não vender para esse tipo de gente, tá? É legal vender o facilitador de orgasmo, qualquer outra coisa. Mas se a mulher quiser comprar de qualquer jeito, né? Você vai vender, não tem jeito, fala para ela, então passa uma pontinha, passa um pouquinho e vê. Qualquer coisa você aumenta mais um pouquinho e vê, né? Mas não deixa secar, porque secar vai machucar, pode irritar, pode dar uma cistite, pode dar fungo, pode dar um corrimento, porque o adstringente, ele vai tirar o excesso de lubrificação, então pode realmente machucar e mexer na flora vaginal e pode mexer no pH da vagina. Então, não é legal, tá bom? Então, pode machucar. Então, tem que tomar cuidado. Então, não foi feito para isso, né? Não foi feito. Então, vamos fazer o negócio direito, né? Então, legal. 3 minutos antes do adstringente, fechou. O volumão. O volumão desinchar. Ele incha, porque existe uma planta... O que é o volumão, né? O volumão, ele é um produto que cria uma sensação de inchaço no pênis, né? Ou até mesmo ter no clitóris, até para inchar o clitóris para ficar mais sensível. Para dar uma sensação de pesado, de potência, daquela sensação do pênis estar maior e tal. É falseta, né? É encheção da linguiça, mas é um produto até que bom para alguma coisa, porque cria aquele efeito muleto, o homem se sente mais poderoso, mais vigoroso, tira o estresse, aquele peso mental e beleza. Só que o que acontece na prática? Ele não vai fazer mal nem nada, mas quando você passa, por exemplo, o volumão, um produto que causa esse inchaço, o gel, ele manda uma mensagem para a pele o seguinte, olha, tá machucado. Essa é a mensagem, ele faz uma falsa mensagem, está machucado. Quando você não machuca, não incha, porque o corpo está protegendo os anticorpos para proteger e tal, ele incha. Então é isso que ele faz, o produto passa, ele cria uma sensação de inchaço, certo? Por quê? Porque o pênis fala, peraí, está machucado, vamos lá proteger o negócio, ele incha. Só que depois ele não é bobo, ele fala, não, mas não tem nada aqui não, aí desincha. Então é por isso que ele faz. Então ele cria um efeito inflamatório, que não faz mal,
Mas ele cria uma sensação de mais peso e tal, não vai ficar grandão nem nada, mas ele dá uma sensação de mais pesado e tal. E é legal para melhorar a autoestima masculina, para criar um efeito muleta, né, para o homem se sentir mais seguro. Então, legal, é um produto bacana de vender. Eu venderia normalmente, porém, para essa questão, né, para o homem que está mais seguro e tal, eu queria um pênis maior, tal, usa aí. Você vai ter uma sensação bacana, vai ser bem legal para você, tá? E é assim que funciona, né? Que mais? Né? Vamos lá. Legal destringente. O inflate é a mesma coisa, né? Eu não sei qual que é melhor. É que tá. Depende da marca, depende da concentração e depende da pele, porque às vezes eu já usei os dois. Para mim, os dois funcionam. Então, é difícil. Tá? Beleza. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui, tá bom? Tô acabando, tá, gente? Eu vou acabar agora. Vamos falar por último, sexo oral. Ok? Vamos falar sobre sexo oral, que tem algumas dicas bem interessantes dos produtos. Eu iria falar sobre estimulantes, higiene íntima, mas tem bastante coisa. Então, depois eu vou marcar uma outra aula e termino de falar o que faltou, tá bom? Vamos para finalizar sexo oral, beleza? Cara, os produtos, entendo uma coisa, o que eu fazia? Né? Hoje eu tô solteiro, tá? Mas quando eu tinha alguém, o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, quarta para quinta-feira, quarta para sexta-feira, pegava uma cesta de produto, uma caixa de produto, ia para o motel e ficava testando 2 dias. Porque eu tinha que ensinar para os alunos, eu tinha que testar os produtos, eu tinha que colocar nas minhas lojas, então eu tinha que fazer, né? Na época que estava no mercado tradicional, então eu tinha que fazer. Então eu fazia isso, eu recomendo, você tem que usar, tá? Isso funciona muito bem. E é muito bom, vamos combinar, né? Eu chegar para minha ex, né? Então, nós precisamos testar esses produtos aqui. Eu ia nas fábricas, eu pegava todos os produtos lançamentos, falava, tinha uns 20 produtos para testar. Falava, preciso testar. É a mesma coisa quando eu criei o Sperm Gourmet. Daí criei e falei, você vai ter, eu vou ter que tomar, mas você vai ter que experimentar, porque não tem jeito, a gente precisa ter certeza que está funcionando, né? Mal necessário. Então, é muito legal, vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. Pulo do gato, né? Pulo do gato. Sexo oral. Sexo oral, a primeira coisa que você precisa entender. Existe 2 tipos de produtos. 3, vamos dizer. O que esquenta, o que esfria e o que vibra. Certo? Beleza. Quem que esquenta e esfria? Mas normalmente o que esquenta, o que esfria e o que vibra. Certo? Dicas. Primeiro, quando você for vender um produto para sexo oral, sabor. O sabor tem que agradar quem faz o sexo oral. Nunca vender um sabor que agrada a pessoa que está comprando. Então, por exemplo, eu vou comprar um produto para o meu parceiro fazer sexo oral. Então, qual é o sabor que ele gosta? Eu vou comprar um produto para minha parceira fazer sexo oral. Qual é o sabor que ela gosta? Por quê? Porque ela ou ele que vai fazer. Então, o sabor tem que agradar, e não você, nem quem está comprando. Não é porque eu gosto, não. Que ele ou ela gosta. Essa é a primeira dica, tá? Segundo, o que esquenta é bom para mulher, ou seja, para passar no órgão genital feminino, porque ajuda a excitar. E o que gela é bom para o homem, que ajuda a retardar a ejaculação. Everton, tem homem que eu particularmente não gosto de nada que gele, certo? Mas, no pior dos casos, é bom usar porque demora mais para gozar. Então, ou seja, se eu usar um produto que esquenta, vai excitar, esquentar, vai irrigar mais sangue, vai aquecer, então provavelmente eu devo gozar mais rápido. Então, o ideal é você usar o que gela para o homem e o que esquenta para a mulher. Para a mulher ter maior facilidade de chegar ao orgasmo, porque esquentou, teve um vasodilatador, tudo que esquenta vai dilatar as veias, vai irrigar mais sangue, então vai ser legal. E o que gela vai, tipo, contrair, vai perder aquele efeito de excitação, certo? Então, esse é o ideal. O que gela para o homem, para passar no pênis, e o que esquenta para passar na mulher. Lógico que não é uma regra imutável, né? Mas esse é o ideal, né? Para ter um retorno mais positivo sobre isso, tá? E agora o que vibra? O que vibra é bom para a mulher e para o homem não. Não que não seja legal, mas se você passar para o que vibra, no homem ele vai gozar mais rápido, é igual que esquenta. E aí? É bom para aquele homem que demora muito para gozar. Então a mulher quer se livrar logo, passa o que esquenta, passa o que vibra, e passa os dois juntos, que é para acabar mesmo. Né? É para acabar com o piqui de Goiás, é para o negócio já ferver e o cara já, né? Então, assim, mas o ideal seria o que esquenta e o que vibra na mulher e o que esfria para o homem. Essa, vou dizer que é a regra básica, a regra de ouro, tá? E o sabor tem que agradar quem faz e não quem está comprando. Essas são
são as regras para a gente finalizar o sexo oral, ok? Dúvidas e perguntas sobre tudo que eu falei? Perguntem. Aproveitem aí o momento. Dúvidas, perguntas? Coloca aí. Legal. Então, o que eu vou fazer para a gente finalizar? Eu vou fazer 3 coisas. Primeiro, para o seu certificado, certo? Eu vou passar o link aqui no chat, tá bom? Onde vocês vão clicar nesse link, que é o WhatsApp, e mandar o seu nome completo para a secretaria fazer o seu certificado e mandar o seu certificado amanhã, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o link para vocês fazerem isso, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Esse vai ser o link da secretaria, tá? Que vocês vão clicar e passar o nome completo de vocês para ter o certificado. É o certificado especial que a gente emite, certo? Dos cursos que a gente faz, né? Então, esse é o link. Então, você vai clicar nesse link que eu vou passar agora e vai mandar o nome completo. Mandando o nome completo, a secretaria vai... Deixa eu só confirmar o número, que eu não lembro de cabeça, que a gente tem. Vou passar a Secretaria do Brasil, tá? Que cuida dos alunos aqui do Brasil. Só para não mandar o número errado. Aguenta aí. Vai que eu mande, né? Não lembro de cabeça. Deixa eu olhar aqui. Aguenta aí. Eu lembro do telefone que cuida dos alunos da Europa, do Brasil não lembro. Menor, esse aí. Beleza. Então, fechou. Então, ó, esse é o link. Clica aí e manda o nome completo para esse WhatsApp. Vai abrir direto a conversa, manda seu nome completo, que as meninas vão fazer o certificado amanhã, quando abrir a secretaria aqui no Brasil, e elas vão enviar o certificado para vocês. Vai ser muito legal, tá bom? Essa é a primeira coisa, certo? A segunda coisa